Irmãos, queridas irmãs, esse vídeo é de número 124. Então vejamos, livro Ação Reação, Chico Xavier, André Luiz. Então nós estamos tratando aqui a respeito do comentário do ministro Sânzio a André e também a Hilário. Pois André fez a seguinte pergunta ao ministro Sânzio, né? Dispomos de algum meio para escapar à justiça? Então, o ministro Sânzio está esclarecendo aqui de que não há como escapar à justiça, né? Então, no vídeo anterior, eu disse que no próximo vídeo trataríamos de um assunto como, por exemplo, dos atenuantes e dos agravantes. Constantemente, na erraticidade, no plano espiritual, os mentores chamam para conversar com alguns homens que deixaram o corpo físico e leva ao conhecimento desses homens. Você abortou lá na Terra 4 filhos, né? Eu? Que isso? Por exemplo, assim, que isso, ministro? De forma alguma. Primeiramente, porque sou homem. Não haveria possibilidade nenhuma de mim abortar. Porque quem aborta, aí na hora entra o machismo, a ignorância. Quem aborta é mulher. Homem não aborta criança, não aborta filho. Ah, é? Vem cá, deixa eu te mostrar uma coisa. Você trabalhava com o que mesmo lá na terra? Ah, eu era caminhoneiro. Caminhoneiro? Tá. Quantos dias fora de casa durante um mês? 20 dias, 25 dias, 15 dias. Pois bem, deixa eu te mostrar uma coisa aqui, vem cá. Assista esse vídeo aqui. Aí lá no vídeo aparece aquele indivíduo ali, aparece lá no vídeo. Ele viajando, estacionando em um posto de gasolina, depois de 10, 15, 20 dias fora de casa, casado, e aparece ele, mostra ele lá recebendo uma meretriz ali na boleia do caminhão. Aí ele interroga o ministro ali, mas o que significa isso? O que significa? Ele encerra o vídeo. Que significa que essa meretriz aí e outras meretrizes que você, né, recebeu na boleia do seu caminhão, elas ficaram grávidas. Ficaram grávidas? Sim. Só que ao descobrir a gravidez, elas abortaram. Por esse motivo, você responde 50% por cada aborto. 50% ela responde, mas 50% é você também. Por quê? Porque, veja bem, não existiria prostituta se não existisse o prostituto. Ela não se engravidaria se você não a procurasse.
Então por que você a procurou? Ah, mas o senhor sabe, né? Não. Não há como escapar à justiça divina. Pode-se escapar da justiça da terra, porque a justiça da terra é capenga. Mas a justiça de Deus ninguém escapa, porque fica tudo registrado na consciência. Então, todo aquele que contribui aqui na terra para com a desgraça do outro, ele responde 50%. Ora, gente, isso é lei. Não pense você que você, depois de causar um inferno na vida de alguém, que vai ficar por isso mesmo perante a contabilidade divina, que não. Ora, onde está escrito as leis de Deus? Na consciência. Pois todo o inferno que você causou ou que você causa na vida desse alguém, fica registrado na tua consciência os teus atos, as tuas atitudes, o teu comportamento, o teu desejo, a tua vontade, a tua mágoa, o teu ódio, o interesse teu, a vontade tua de destruir aquela outra pessoa. Então, você não pode ficar ileso. Não pode ficar. Porque está tudo registrado na consciência. Tudo. Nós tratamos nos vídeos anteriores a respeito do Parkinson, do Alzheimer, né? Mas é aquilo. Cobrando de forma nenhuma. É lamentável como nós temos visto vídeos com esse tipo de instrução de autoevangelização com uma curtida só. O que significa isso? Que as pessoas priorizam o que não presta. As pessoas estão em busca na internet, nos sites, as pessoas estão em busca da desvangelização e não da autoevangelização. A prova está em nossos vídeos. Eu não peço para curtir, eu não peço para divulgar, eu não peço para se inscrever, eu não peço nada. Porque já disse isso aqui algumas vezes. Eu sou o maior beneficiado por todos os dias aqui me encontrar. Mas é lamentável. Como que, vou repetir, o que dois amigos esses dias, eles deixaram o nosso canal, porque eles não gostaram do que eu vou dizer agora. Eu disse e vou repetir. A humanidade, ela está em busca daquilo que ela quer ouvir. E não em busca daquilo que ela precisa. Pois a humanidade se esquece que Deus não dá aquilo que nós pedimos, e sim aquilo que nós precisamos. E nem sempre o que nós precisamos tem a ver com o que nós pedimos. Às vezes a pessoa pede a Deus um carro, mas ele precisa de uma charrete. Ele precisa andar a cavalo. Ele precisa andar de bicicleta. E ele, num sorteio, num leilão, em alguma coisa assim, ele é contemplado com a bicicleta, é contemplado com uma charrete, é contemplado com um cavalo.
É o que ele precisa. É o que ele precisa. É a lei de causa e efeito, ação e reação. Então, todo mundo responde por aquilo que ele causa na vida da outra pessoa. Só que a justiça divina é diferente da justiça da terra. A justiça divina, ela é imutável, pois tudo encontra-se registrado e tudo se registra na consciência de cada indivíduo. Então é natural que nós respondemos à contabilidade divina enquanto houver nos nossos registros aqueles delitos, aquele infringimento, aquele aborrecimento, aquele crime. Enquanto nós não quitarmos o último ceitil, não ascendemos aos planos mais elevados. Então vejamos, Sanzio está dizendo aqui, gastando tempo mais ou menos longo segundo as atenuantes e agravantes de sua deserção. É o que nós estamos dizendo. Dentro dos atenuantes e dos agravantes, a contabilidade divina analisa tudo. O que levou aquele indivíduo àquela deserção? O que levou aquele indivíduo a cometer aquele crime contra a própria vida dele? Quais os fatores que contribuíram? Quais as pessoas que decepcionaram ele? Quais os obsessores que estiveram ali no encalço dele? Quais? Os obsessores encarnados, os obsessores desencarnados, transtornos de outras existências, fraquezas de outras existências. Enfim, a providência divina, ela analisa todos os atenuantes e todos os agravantes. Agora é preciso dizer uma coisa. Ninguém fica sem responder. Todo mundo responde. Uns mais, outros menos, de acordo com os atenuantes e os agravantes. Mas praticou o crime, responde. Por isso que é preciso recorrer a Deus, a Jesus e à providência divina e não permitir que esse tipo de sentimento perdure, permaneça na mente do indivíduo mais que 2, 3 segundos. Porque se esses pensamentos permanecem na mente do indivíduo por mais de 2, 3 segundos, obviamente ele abre o campo psíquico dele e dali em diante as trevas também começam
a participar daqueles sentimentos negativos de deserção do corpo físico. Então, agravantes e atenuantes e agravantes de sua deserção, para recompor as células do veículo perispíritico e, logo que oportuno, quando torna a merecer o prêmio de um corpo carnal na esfera humana, entre as provas que repetirá, Então, por exemplo, o indivíduo, ele nasceu pobre financeiramente, em meio a 1 milhão de dificuldades financeiras. Isso é uma prova. Não deixa de ser uma prova, não deixa de ser uma expiação, onde o indivíduo, que ele deve fazer? Procurar se resignar, procurar ter paciência, aceitação, humildade, e não se desesperar, e não buscar cartomantes, não buscar jogatina, porque isso denota falta de humildade perante a prova e a expiação. Então esses indivíduos, eles retornam, olha aqui, de um corpo carnal na esfera humana, dentre as provas que repetirá. Então, se nesta existência ele, em meio às dificuldades, ele se desespera, pobre financeiramente, ele se desespera e ele se mata, complicou mais ainda a situação evolutiva dele. Por quê? Porque além dele permanecer algumas décadas nas regiões umbralinas, na próxima existência ele vai retornar ao corpo físico, pobre financeiramente, dentre as provas que repetirá. Ele vai retornar novamente ao corpo físico, pobre financeiramente, mas vamos dizer assim, ele vai retornar ao corpo físico pobre financeiramente, mas as sequelas do ato praticado. Então, por exemplo, ele vai nascer, ele vai voltar ao corpo físico novamente, pobre financeiramente, igual na existência anterior, mas as deficiências visual, auditiva, mudo, atrofiamento nos membros superiores, nos membros inferiores, paralisia pelo corpo todo. Então veja bem, ele vai retornar novamente pobre financeiramente, mas as sequelas do ato praticado. Ora, cadê a resignação? Não é bom isso para nós, nesse exato momento, parar e pensar um pouquinho a respeito dos nossos atos e das nossas atitudes? Porque é preciso entender que nós, na atual existência,
Nós estamos aqui esculpindo a nossa próxima existência. E o que eu estou esculpindo nessa existência que desfrutarei na próxima existência? Nós precisamos raciocinar. O que nós estamos fazendo aqui nessa existência que refletirá na próxima existência? Porque a doutrina dos Espíritos nos esclarece que devemos hoje ser melhor do que ontem e amanhã melhor do que hoje. Mas é preciso entender que hoje nós estamos reparando débitos, dívidas de existências passadas. Da mesma forma, poderemos, nesta existência, estar contraindo mais dívida para a próxima existência ou não. Então, olha aqui. Dentre as provas que repetirá, naturalmente se inclui a extrema tentação ao suicídio na idade precisa em que abandonou a posição de trabalho que lhe cabia. Nós conhecemos casos que pessoas que em existências passadas cometeram esse ato, por exemplo, aos 25 anos a pessoa comete esse ato. Então, de acordo com os atenuantes e os agravantes, nas próximas existências, ao aproximar-se dos 25 anos aqui no corpo físico, aquela tentação mental flui na mente daquele indivíduo novamente para que ele venha a se sucumbir. É esse momento em que a família tem que ficar atenta, amparando e socorrendo aquela pessoa que traz atenuantes e agravantes de existências passadas. Olha só. Porque as imagens destrutivas que arquivou em sua mente, olha, as imagens destrutivas, porque ele destruiu o corpo físico. Então, essas imagens, elas ficam arquivadas em sua mente, porque fica registrado na consciência. Em sua mente se desdobrarão diante dele, através do fenômeno a que podemos chamar circunstâncias reflexas no perispírito do indivíduo, que é o modelador da forma, dando aso a recônditos desequilíbrios emocionais, transtornos psicológicos, transtornos emocionais, ansiedade, angústia, melancolia, depressão, toque, transtornos de todas as espécies se manifesta no indivíduo que em existências anteriores cometeram algum tipo de delito contra a própria vida ou algum tipo de delito contra as leis divinas, contra a humanidade
contra um coletivo e por aí em diante. Esse assunto é por demais maravilhoso, é bom demais, né? É um assunto maravilhoso, é um assunto que nos condiciona meios de esclarecimento, de orientação às pessoas. Passa pela tua mente, de vez em quando, vontade de se emancipar-se do corpo físico? Não faça isso. Recorra a Deus, a Jesus, a Mãe Santíssima. Busque uma religião, busque assistência médica, procure um psicólogo, procure um psiquiatra, vai na igreja, vai no templo religioso, vai numa casa espírita, converse com alguém. Aí você pode me dizer assim, Luiz, mas você dizendo isso, você é espírita dizendo para a pessoa procurar uma igreja, procurar um templo, procurar um psicólogo, procurar um psiquiatra. Ora, mas o espírita que procura ser espírita, esse é que de fato reconhece e respeita o direito de todo mundo. Jamais direi aqui para a pessoa se matar. Direi sim, procure um psiquiatra, procure um psicólogo, vai para a igreja, vai para um templo religioso, vai para um centro de umbanda, vai para o espiritismo, vai para uma casa espírita, converse com alguém. Sabe por que eu estou dizendo isso? Porque cada um está num nível evolutivo. E outra, espiritismo não é para quem quer, espiritismo é para quem aguenta mudança de hábito, de comportamento, de atitude, aguenta a reforma íntima. Então não é todo mundo, não são todos que estão preparados para ser espírita, mas a pessoa pode recorrer a uma igreja católica, uma igreja evangélica, a um psicólogo, a um psiquiatra, a um amigo e desabafar. Vai tomar remédio, vai passar por um tratamento psiquiátrico, mas não se mate. Perca tudo, mas não perca a dignidade. Finalizando esse vídeo com esta mensagem. Perca tudo, mas não perca a sua dignidade. Não se mate. Aguente firme, porque depois da tempestade vem a bonança. Até o próximo vídeo.